Boa noite, gente. Hoje nós vamos estudar o capítulo 29, né, que é a visão de Francisco. E pegando um gancho no que, dentro do que o Gilberto falou na oração dele de abertura, eu reparei que esse capítulo, a visão de Francisco, é um guia para gente, sabe? É um guia de instruções de como a gente pode se tratar e caminhar na nossa reencarnação, mas, sobretudo, é um guia para a gente que vai desencarnar. Esse capítulo aqui é um capítulo que aborda essa, essa sistemática, essa dinâmica. Nós vamos desencarnar. Então, a gente precisa viver, como o Gilberto falou, né? Dando atenção aos nossos compromissos, às tarefas que a gente abraça, à nossa vida de relação com as pessoas, mas a gente também tem que prestar atenção em como que a gente recolhe dessas nossas experiências aqui, estando encarnado, para o nosso retorno. Como que a gente vai recolher, né, essas instruções, essas experiências de vida para o nosso retorno à pátria espiritual? Então, esse capítulo me chamou a atenção dentro dessa proposta também. E aqui, como vai falar, né, ele se chama A Visão de Francisco, e é importante, eu já vou começar falando, que o Francisco é um rapaz é, bem comprometido, né, e que está passando por uma experiência muito difícil nesse retorno dele à pátria espiritual já há alguns anos. E, e o que mais chama atenção é que Francisco viveu sem dar muita atenção ou atenção significativa, né, à sua parte espiritual. E a gente pode até falar assim: ah, mas nós já lemos algo assim com relação ao André Luiz. Sim, nós já lemos algo assim. Só que a caminhada de Francisco, ela é um pouco diferente da do André, né? O que a gente vai observar de semelhança e que a gente vai conseguir identificar é uma ou outra situação, mas dentro do contexto do texto é muito diferente. E era um rapaz, né, que, infelizmente, ao contrário de André, já é uma primeira ressalva, o, o Francisco ele tinha muito apego ao corpo, né, uma monoideia. E a gente vai conversar com isso mais à frente, mas é só para a gente ter, né, uma direção assim, do que esse capítulo aborda. E começa assim: quando Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Trocando aparelho de comunicações urbanas, a gente vai se lembrar quem aqui pegou, né, a fase do orelhão, da ficha, né, gente? Aparelho de comunicação urbana é telefone. E a gente vai se lembrar que nessa época aqui que o André tá relatando essa história para a gente, 1940, né? Uma coisa assim, 1930 e poucos para 40, né? Porque aqui nos capítulos anteriores fala que explodiu a Segunda Guerra Mundial. Então, nesses idos de 1940. E a gente tem que lembrar, só por curiosidade, eu fui pesquisar, e Graham Bell criou o telefone em 1867, 1870,
1876. Então, assim, dessa data para esse momento aqui, não tem muito tempo, né? Quem é bom aí de conta, 1876 para 1949, faz as contas aí. Mas o fato é que quando o telefone chegou no Brasil, que foi em 1877 que Dom Pedro trouxe, mas ele trouxe para ele, né? Ele trouxe para ele um aparelho que ficava no Palácio da Quinta da Boa Vista e na casa dos ministros que o atendiam. Então, era assim, era uma coisa muito particular. Não era, né? Você vai ali na esquina e compra um telefone. Não é isso. E eu lembro que até os idos da minha adolescência, que não faz tanto tempo assim, gostaria de ressaltar isso, mas nos idos da minha adolescência, só podia ter um aparelho telefônico em casa, gente, quem tinha uma certa condição financeira, porque era muito caro, era praticamente o valor de uma ação, né? Então, não era algo muito comum. Então, quando o André, só por curiosidade, tá, gente? Então, quando o André vai falar assim que ele foi chamado ao aparelho de comunicações, ele está falando de telefone, telefone, telefone. E lá nessa época era telefone de gancho. Olha que bacana, e nem devia ser aqueles assim mais grandinhos, né, cheio de arabescos e etc e tal, não. Devia ser algo muito moderno. É, era a senhora Laura que pedia notícias. E olha só o que aconteceu. André esqueceu de comunicar à dona Laura, né, que ele dobraria serviço. Ele se esqueceu. E ele fala, né, de fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Ele foi convidado a dobrar o expediente, porque havia uma necessidade, né? Vocês estudaram sobre isso na semana passada, havia uma necessidade para que ele ficasse, para que ele dobrasse o serviço. E ele, nesse convite, ele não se fez de rogado, ele abraçou habilmente, ligeiramente, só que ele esqueceu de comunicar a dona Laura. E ela, né, mãezona lá, bem cuidadosa, ela ficou preocupada. Aí alguém pode falar assim, gente, mas ficar preocupado com o André Luiz no plano espiritual. André Luiz é adulto, no plano espiritual, o que vai acontecer? Ele vai morrer? Não. Mas ela se preocupou, né? Ela se preocupou, é uma característica dela, levando em consideração que o André saiu para o seu primeiro dia de trabalho. Então, nada mais natural que ela ficar preocupada, né? Com ele, ó, tinha que ter voltado, não deu notícias, e etc, né? Claro que se fosse alguma coisa muito séria, o André fez alguma coisa muito comprometedora no trabalho e aí foi liberado mais cedo, ela com certeza seria avisada pelos outros trabalhadores, né, responsáveis por ele. Mas isso não tira dela o fato de que ela é uma senhora, uma mãe preocupada. Isso é comum. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Por meio do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando o meu justo contentamento. Olha que legal, né? Ela fica feliz demais, André, no seu primeiro dia de trabalho, você foi convidada a dobrar, né, a servir. Então, assim, o que a gente tem que observar é que a característica de quem é convidado a, a, a permanecer no serviço, no trabalho, né, a servir mais em outra frente, é porque é uma pessoa que mostrou interesse e disponibilidade íntima para fazer aquilo. Porque se ele ficasse lá com cara de enfado, tô cansado, lamentoso, é óbvio que eles iam liberar ele, né? É óbvio, até mesmo porque essa postura é,
de cansaço, de enfado, de não quero mais, já deu por hoje, isso atrapalharia também o rendimento dele, né, junto àquelas pessoas necessitadas. Quem vai trabalhar qualquer tipo de trabalho, é imprescindível que a boa vontade esteja estampada na face daquela pessoa, sobretudo quando se vai atender pessoas que estão doentes, sobretudo. Eh, então ela fica muito feliz, muito satisfeita, né, com aquela notícia, uma notícia auspiciosa, é bonita demais de se receber. Ao termo da nossa ligeira conversa, disse bondosa: "Muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil". Gente, apaixonar-se pelo trabalho, o que que ela está falando para ele aqui? Olha, se entrega, abre o coração e mergulha mesmo nesse oceano de maravilhas, né? Você não foi convidado a estar aí porque não tinha outras pessoas. Na verdade, o quadro, o contingente de trabalhadores estava muito pequeno, bem reduzido, mas a sua indisposição te afastaria dali, né? Seria o seu, está na hora de bater o cartão e ir para casa. Então, se você está aí, se você ficou, foi convidado a ficar, apaixone-se pelo que você está fazendo. Abrace de corpo e alma essa oportunidade, né, com todo o seu empenho. Seja muito feliz, diante dessa oportunidade de serviço útil, de serviço útil. Por que de serviço útil? Porque a gente se apaixona por coisas inúteis. Aqui na Terra a gente consegue ter essa visão, que a gente se apaixona por coisas inúteis, por serviços desnecessários, né? Por empreendimentos, nada a ver, a gente não se apaixona por isso, então tem como se apaixonar por coisas que são auspiciosas, coisas que são maravilhosas, que alimentam a alma. E essa forma dela falar para ele e com ele, né, com certeza infla ele com energias de bom servir, né, de vontade de ser útil. É a mesma coisa, qualquer um de nós, diante de uma oportunidade de trabalho, de alguma realização que seja muito agradável ao nosso coração, nós formos convidados a oferecer mais, a gente fica muito feliz, que a gente vai falar: "Poxa, gente, que oportunidade maravilhosa", né. O fato de eu estar aqui, os outros quererem que eu fique mais um pouco, que eu observar que eu posso acrescentar mais alguma coisa de bom nesse período que eu vou ficar aqui. Então, é muito muito bacana essa conversa, essa interação da dona Laura com ele. Aí ela continua: "Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna". É apenas servindo, André, servindo com bom ânimo, com boa vontade, com interesse sincero, é que a gente pode edificar essa 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 construção interna que a gente está fazendo um esforço, né, um esforço dia a dia, pedra a pedra, para conseguir ir levantando, né. O Marcos Viana, ele tem uma música muito bonitinha, uma música que eu gosto muito, que se chama, acho que Casinha de São Damião, Igrejinha de São Damião, eu não lembro bem o nome não, mas a letra diz assim: "De cada espinho em flor, de cada espinho em flor, de cada grito de dor, construo a casa do meu Senhor". Então, assim, é diante das oportunidades que a gente vai edificando esse esse essa estrutura que a gente deseja, né, e que será eterna, porque a gente não está edificando nada de bom para se perder daqui a pouco. O que vai se perder daqui a pouco é o que não nos acrescenta, o que não é necessário.
Lembre, porém, que essa casa também lhe pertence. Ó, André, não esquece não, tá? Essa casa aqui é sua, então a hora que você terminar o serviço aí, você faz o favor de voltar para casa, porque a gente está te esperando. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. Ele mergulhou no trabalho, né? O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadiço: Acuda-me, por amor de Deus. Tenho medo, tenho medo. E olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava. Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livra-me dele, irmã. Não quero, não quero. Então, esse jovem, que é o Francisco, né? Ele estava assim, absolutamente transtornado, desequilibrado, né? Era um desequilíbrio mental tão potente, né, que ele via uma pessoa se aproximando dele e ele via os vermes que devoravam o corpo físico dele, né? Ele estava embrenhado, ele estava tomado por sensações, por criações mentais. E ele pede, né, ele suplica, e olha só para você ver, ele está naquela ala, né, de retificação, então é um espírito que, mesmo com esse grau de sofrimento, ele já está melhor, porque ele foi retirado, né, do umbral, nós veremos isso mais à frente, ele foi retirado do umbral e ele já está sobre tratamentos. Então, a gente pode fazer uma ideia desse rapaz ainda andando perdido por aí, com esse grau de loucura aqui, né? Loucura no sentido do desequilíbrio, dele estar criando essas imagens na cabeça dele. Que a princípio a gente pensa assim, não, tem um obsessor, né? Esse homem aí é um obsessor. E a gente vai ver que não é bem isso. Aí ela diz: calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. E aqui nesse pequeno parágrafo tem tantas coisas maravilhosas, né? Primeiro, porque a fala da irmã Narcisa, ela é tão calmante, né? Ela é uma fala assim tão equilibrada, equilibrada, né? Tanto que ela é chamada aqui de a companheira dos infortunados. Até para se ganhar uma alcunha dessa, gente, não é fácil, não. Não se ganha isso de graça, facilmente, né? É, então, a fala equilibrada dela diz assim: ó, você vai libertar-se. É a mesma coisa quando a gente está passando por uma situação, um momento muito difícil na vida da gente, que a gente está com a cabeça assim a mil, cheia de coisas pululando na mente da gente, e alguém tranquilo, né? Alguém tranquilo. Ninguém está falando de anjo, tá, gente? Ninguém está falando de anjo. Uma pessoa tranquila, que está naquele momento em equilíbrio, virar para a gente e falar: olha, você vai se libertar, você vai ganhar serenidade e alegria. Depende do seu esforço. Até o tom, a vibração da fala, da
palavra de quem acolhe repercute em quem ouve, mas repercute de forma muito positiva, porque a fala é verbo vivo. Então, da forma como ela sai da nossa boca ou da boca de alguém que nos conforta e ela nos atinge, atinge o nosso psiquismo, as nossas células, os nossos receptores, eles captam aquela vibração. É muito diferente, gente, é muito diferente. Então, ela continua, ó, faça de conta que a sua mente é uma esponja. Ela está desenhando para ele, desenhando, desenha. Ela desenhou. Faça de conta que a sua mente é uma esponja e ela está embebida em vinagre. Qual é o vinagre da situação? São essas impressões desequilibradas que ele está experimentando. Todas essas cenas que o apavora, que o desequilibra, que deixa ele completamente fora de si, é o vinagre, é a porção amarga que o cérebro dele, na condição de esponja, absorveu. Mas quem que pode fazer essa tração para espremer esse líquido? É ele. Ele vai receber ajuda, ele vai receber orientação, ele vai receber energias renovadas, mas somente ele pode fazer isso. E ela fala isso para ele, né? Ajudá-lo-ei a fazê-lo. Vou te ajudar a fazer isso. Mas o trabalho mais intenso e mais doloroso cabe a você mesmo. Então, ela está usando com ele aqui uma metáfora, né? Ela está usando a metáfora da mente sendo esponja e das impressões que essa mente está experimentando ser o azedo do vinagre, né? É o azedo. Então, a mente dele está repleta de uma porção mental, de uma energia mental, de uma criação, de um padrão mental destrutivo, destrutivo. Porque tudo que é corrosivo, que a gente vai alimentando, que a gente não para de ingerir, que a gente não para de sorver, vai trazer para a gente um prejuízo destrutivo. Vai nos causar um mal que a longo prazo vai ser muito complicado da gente restaurar. Não é impossível, mas esse destrutivo, né? Esse destrutivo, eu me lembro aqui, só para dar um exemplozinho, uma sobrinha minha, quando ela estava muito pequenininha, pequenininha mesmo, uns 2, 3 aninhos, ela foi num aniversário e lá o pessoal comendo, né, uns aperitivos, ela entrou nos aperitivos, comendo lá uma coisinha, acho que azeitona, mas a azeitona estava passada num vinagre ou numa coisa balsâmica lá, não lembro. O fato é que estourou a boquinha dela toda. Causou nela estourou, né, feriu a mucosa da boca dela todinha, feriu até na parte da garganta, né, e o médico depois classificou como se fosse uma estomatite causada por algo muito ácido, né. Então já tinha ali as bactérias da boca que tendo o pH da boquinha dela muito infantil ainda, eh atacado, né, por essas coisas muito muito adstringentes, foi uma porta aberta. Então, destrutivo, né, destruiu ali momentaneamente aquela mucosa, aquela estrutura muito sutil, muito delicada dela criança, e foi uma porta aberta para outros micro-organismos, então depois teve que fazer o quê? Se medicar, ser medicada, né, usar medicamentos mais pesados para tratar aquilo.
Então é isso que ela está falando. É, e quando eu anotei aqui, mas eu anotei pequenininho, e quando nós estamos desencarnados, essa matéria mental, ela é mais corrosiva. Porque quando a gente está no corpo físico, a gente está encarnado, esse corpo que foi criado, que a gente deve ter muito respeito, ser muito agradecido, né? Porque é algo único, elaborado para nós com todo o amor e com todo o carinho pelos engenheiros siderais. É, é, é único. Se algum dia alguém pensar assim, gente, eu não tenho condição de comprar para mim uma roupa de grife, pensa direitinho, você tem um corpo que é único, ninguém mais tem uma estrutura que você tem, né? Que abraça as necessidades, tem as conectividades que você precisa, é só você. Então a gente está encarnado, esse corpo, ele absorve, o corpo físico, ele absorve matéria mental, ele filtra, ele faz um trabalho assim genial. Então, o que a gente chega a ter, chega a se expressar de forma mais contundente, não foi fácil. Passou por uma barreira que chama corpo físico. Só que quando nós estamos fora do corpo físico, no plano espiritual, não tem, não tem esse filtro chamado corpo. Então, essas impressões, esses sentimentos, essas sensações, elas são mais violentas. Elas são violentas, os estímulos delas são, né, desenfreados. Não, não tem o que que para. Se eu for lembrar de um desagravo que eu fiz, que eu causei, eu vou lembrar dele na intensidade dele. E aquilo tem a condição de me acertar como um raio, coisa que eu estando no corpo físico, eu tenho a oportunidade de não receber essa carga com tanta intensidade. Gente, se alguém quiser fazer algum comentário, tá? Alguma coisa, por favor, se manifeste. Não precisa nem levantar a mão, que pode ser que eu não veja, pode entrar de uma vez. O doente mostrava boa vontade. Acalme-se enquanto acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas voltava à mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações, né? Ele voltava ao mesmo ponto, ele voltava ao mesmo ponto. O que a gente vai chamar, que eu falei lá no início, de monoideia. Monoideia é um veneno para nós. Estando nós encarnados, estando nós desencarnados. Estando nós, o que é uma monoideia, gente? É aquela ideia única, aquela ideia fixa. Ai, fulano não gosta de mim. Ai, fulano não gosta de mim. Ai, fulano não gosta de mim. É só aquilo, sabe? Pode ser qualquer outra coisa que demonstre, denote desequilíbrio. Mas é aquele pensamento único, você não sai daquilo. Você não sai daquilo. É como uma pessoa que tem uma doença com bebida, com cigarro, e quando ela está na abstinência, ela não sai daquele pensamento. Aqui eu dei um exemplo de alguém que está numa abstinência, mas o pensamento de monoideia, ele vai além disso, né? Porque estando você é, é, razoavelmente em equilíbrio ou não, aquele pensamento permanece. Já demonstrando, eu falei em equilíbrio, mas se torna até um pouco fora do contexto, porque se é uma monoideia, apresenta, mostra para gente que é um desequilíbrio muito sério. Então, ele está experienciando uma monoideia. Alguém vem, ela conversa com ele, né, o ajuda, e aí ele respira, né, ele tem um momento de lucidez, de equilíbrio, e quase que imediatamente ele volta aquilo de novo, ele volta aquilo de novo. E aí ele diz assim: mas irmã, repare bem, ele não me deixa
já voltou a atormentar-me. Veja, é tão, às vezes, comum, né, quando a gente está conversando com alguém que está passando por uma dificuldade, seja ela qual for. É comum que a pessoa volte, né, várias vezes naquilo. Você conversa, fala, 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 explica, apresenta outros panoramas, a pessoa até considera, mas parece assim que ela é atraída para aquele pensamento primeiro, como se fosse um imã, que na verdade, né, é o próprio pensamento dela em desalinho. E aí ela diz assim, e aí a gente tem que lembrar da importância da irmã Narcisa, eh não é Narcisa, esqueci o nome, é Narcisa? É Narcisa. Narcisa, obrigada, Gil. É importante a gente lembrar que ela é uma trabalhadora que já está há muitos anos, né, nessa função, e que ela foi desenvolvendo uma habilidade psicológica para lidar com esse tipo de sofrimento. Então ela diz assim: "Estou vendo Francisco", respondia ela cordata, "mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo". Quando a gente está conversando com alguém que está em sofrimento, a pessoa expõe, né, abre o coração dela, expõe aquela chaga, e aí ela é muito comum, às vezes, a pessoa virar: "Mas você está vendo? Você consegue entender o que eu estou falando?". Ô gente, bater de frente com a pessoa, né, falar: "Não, deixa isso de lado, você está se deixando levar por". Isso não ajuda, isso não ajuda. A pessoa quer ela precisa saber que o que ela está dizendo está sendo ouvido. "Você está me ouvindo?". E ela está dizendo: "Eu estou te ouvindo. E sei que o que você está falando não é um absurdo, mas eu preciso, é indispensável que você, que é o vetor, me ajude a expulsar essa pessoa, né. Me ajude a tirar essa visão adoecida de junto de você". Esse fantasma diabólico, acrescentava ele chorando como criança, e provocava compaixão, provoca compaixão, né. E e aí ela diz assim: "Confie em Jesus e esqueça o monstro", dizia a irmã dos infelizes, né, piedosamente. "Confie em Jesus, esqueça esse monstro, vamos ao passe, vamos receber um passe, faça uma oração, pense em Jesus, né. Ele pode fazer tudo, ele pode atender a sua necessidade, pensa nele. O fantasma fugirá de nós". Essa é a psicologia da irmã Narcisa. Ela é, gente, uma pessoa que trabalha com outras pessoas e, sobretudo, pessoas que apresentam algum grau de sofrimento, ela precisa ter essa empatia, né, precisa ter esse olhar piedoso. "Ah, o que fulano está passando é um adolescente, está sofrendo por algo que eu já sofri, isso passa". Não é bem assim. É claro que vai passar, mas pode passar com ajuda, pode passar com carinho, vai passar melhor, né, vai passar melhor. Não vai deixar de passar, mas pode passar melhor. Essa é a visão de quem observa a parte humana ferida que precisa de socorro. Essa é a irmã Narcisa. E aí ela aplica, né, os fluidos salutares e reconfortadores, e Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. "Agora", disse ele, "fim da operação magnética, estou mais tranquilo".
houve uma projeção mental, né? Os fluidos que foram oferecidos para ele no momento do passe, né? As energias equilibradas que foram oferecidas a ele, ajudou a ele a desenvolver, né? Projetar um panorama mental diferente. Ajudou a ele, é aquele momento do suspiro, assim, que você está passando por uma dificuldade, às vezes não tem ninguém, você não tem ninguém para conversar. E aí você faz uma oração, pede ao seu anjo guardião, e aí naquela conversa sincera, verdadeira, aonde você abre o seu coração, porque partindo do princípio que você está conversando com o seu anjo guardião, você tem que entender que não adianta você mentir, né? Você abre o seu coração. E aí daí a pouco você sente uma paz, você sente algo assim te envolvendo, né, uma névoa, uma situação cariciosa, agradecida, não desfez os seus problemas. Os seus dilemas continuam existindo, mas naquele momento, e se você escolher se manter naquele momento, pelos outros momentos afora, essa carícia, esse socorro espiritual, ele não vem só para aquele momento, ele vem para permanecer. A gente que depois, né, de 5 segundos sentindo essa psicosfera, a gente volta a a entrar em contato novamente com aquilo que nos está causando dor. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela explicação da enfermeira edificava-me, diz o André Luiz, né? Bem, o bem como o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. O mal, ele é contagioso? Claro que ele é. Começa a dar uma notícia ruim para você ver. Arraste de pólvora. O negócio sai pipocando, meu filho, igual fio quando tá estourando na casa, né? Então, assim, mas dá uma notícia boa, uma notícia feliz. Gente, as polaridades são equivalentes, né? Aonde que a gente quer estar? É aonde? É do lado B ou do lado A? Eu quero estar me contagiando com o que é bom, com o que é auspicioso, ou com o que é desequilibrado, com o que não está bom. É, é para onde os meus interesses convergem que eu vou estar. E é isso aqui que o André está dizendo. O bem como o mal, em toda parte, estabelece misterioso contágio. Misterioso. Porque o mal é corrosivo, né? Ele é pestilento, ele impregna. O bem é delicioso, é caricioso, é leve, ele impregna. A gente tem que pensar no que a gente acolhe e o que a gente escolhe, né? Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. Olha só que legal. Ela reparou que o André estava interessado, né? Interessado mesmo, sem aquela parte de curiosidade, mas interessado em aprender o serviço, né? A curiosidade que o permeava naquele momento era uma curiosidade saudável, estava no bom equilíbrio. Então, ele angariou mais uma possibilidade, porque a partir daí, ó, ela diz assim, ele diz assim: a quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? O André está pensando o que eu comecei a pensar quando comecei a ler, né, o capítulo. Ele está obsidiado, gente. Desencarnou, tem um espírito atrás dele, não dá sossego para ele. E André faz essa pergunta. Aí, a velha servidora das câmaras de retificação
sorriu carinhosamente e falou: "Trata-se do seu próprio cadáver". Agora a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, né, gente, olha só. Ele diz: "Como assim?", pergunta ele espantado, né. O pobrezinho André era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa. Queria firmemente levantar-se do corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera. Então, olha só, aqui tem coisa pra caramba. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Então, olha só, um jovem, né, na pujança das suas forças físicas, podemos entender que um jovem bonito, né, é difícil um jovem não ser bonito, um jovem bonito, eh, cheio de vida, cheio de energia, e aí ele desencarna oriundo de pura, e ela especifica, oriundo de pura imprudência. O que vitimou o corpo físico dele, que ceifou a vida física dele, foi puramente imprudência. Então, a gente aqui já entende que é um suicídio indireto. Indireto por quê? Porque ele não tinha intenção de morrer, haja vista que ele está sofrendo, né, porque o corpo dele morreu. Mas indireto, porque ele causou isso a ele. Como que ele pode ter causado isso a ele? Ora, bebendo, se embriagando, tendo um coma alcoólico, uso de algum entorpecente, alguma briga por vaidade, eh, são tantas as situações, e a gente tem que levar a nossa mente para uma infinidade de possibilidades, né, que demonstram pura imprudência. Aqui está se passando lá nos idos de 1940, né, que é quando estoura lá a Segunda Guerra. Então, é um jovem daquela sociedade. Poderia ser um jovem, brigão, mais propenso, né, a caçar confusão e numa dessas perder a vida por causa da sua volúpia, né, não sei, pode ser qualquer situação. Esteve ele durante muitos dias, então após esse desencarne, na condição de suicida indireto, que foi por pura imprudência, esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, no sepulcro, sem se conformar com a situação diversa. Olha a rebeldia, né? A rebeldia, a vaidade, o orgulho, né? Nós, orgulhosos que somos, a gente sabe que situações que a gente não tem como controlar, que fogem a a às nossas rédeas, a gente fica fora de si, né. A gente blasfema, a gente, enfim, está desenhando a gente. Queria firmemente levantar o corpo hirto, aí você imagina, né, ele, espírito, ao lado do corpo, sem vida, querendo levantar aquele corpo, né, sem vida, aquele corpo rígido ou não, depois de alguns dias perde a rigidez, mas um corpo que não respondia mais a nenhum estímulo. A conexão espírito-corpo foi totalmente rompida, não tinha o que ser feito, né. Tal o império da ilusão em que vivera. Então, quando fala assim da ilusão em que vivera, né, a gente pode pensar assim
num jovem muito orgulhoso mesmo. A gente pode pensar num jovem rebelde que a sua vontade tem que prevalecer sobre as outras coisas, e se não acontece do jeito que quer, fica enfurecido, né? E nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Então, assim, um jovem que não pensou, não trabalhou, não cultivou em momento nenhum a sua parte espiritual. E aí isso nos remete lá, né, à experiência do André. Não, não, não acumulava, não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas, vivia única e exclusivamente para a matéria, para si, né? Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Não, eu não morri. Não, eu estou vivo. Não, não existe esse negócio de plano espiritual, de vida após a morte. Balela, balela. O que existe sou eu aqui, o meu corpo aqui, eu vou voltar para o meu corpo vai voltar a fazer as coisas que fazia, é isso que há. Então, assim, fechou a mente naquela ideia, naquela ação que ele não tinha controle, mas ele negava-se a enxergar que ele não tinha mais controle sobre isso. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Então, ele fica até ele começar a observar a decomposição do corpo físico, o trabalho dos micro-organismos no corpo, né? Que é o que acontece com todos. Não existe, não existe da parte de Deus injustiça. É uma matéria, toda matéria vai se decompor. Para isso existem os soldadinhos, né, da natureza. Imagina, gente, se isso não acontecesse, né? Então, só que ele fica até ele começar a observar isso. Toda aquela transformação, um jovem que cultuava o corpo, que tinha um esmero sobre si, né, sobre sua vaidade muito grande, começa a observar a mudança explosiva daquele corpo, né? Todas as situações que envolvem um corpo em decomposição. Então, ele começou a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. Aí, quando ele viu que não tinha jeito, que o corpo dele estava se desfazendo, aí ele se afastou e começou a, a andar como um andarilho mesmo, um andarilho, sem rumo, sem lenço, sem documento, por aquela região umbralina. E a gente vai lembrar que lá atrás, né, no capítulo do umbral, que o umbral é uma dimensão, não é um lugar específico, não é um bairro. Olha, é um bairro que fica ali em Lagoa Santa, mais à direita, mais à esquerda. Não, é um ambiente espiritual, é uma faixa que cobre o planeta, mas é uma faixa. Aqui na Terra nós estamos numa faixa, o umbral está numa outra faixa, que pega o planeta inteiro. Porque tem umbral nos Estados Unidos? Tem umbral nos Estados Unidos, todo país tem umbral. Então é uma faixa extensa, né? Então ele começa a andar perdido, desorientado, né? Alimentando ideias, pensamentos, horrores na sua mente. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-nos os samaritanos, quase à força. Eu fiquei tentando imaginar a situação, né?
desse quase à força. Que movimento poderia ter sido esse? Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação, tamanho desequilíbrio dele. Porque as câmaras de retificação para espíritos que estão já na condição dele, né? Que a gente viu que ele tem momentos de lucidez. Os espíritos que já estão nessa condição, em breve tempo, podem sair dali, né? E para outro ambiente se restaurar. Ele não. Ele não. O amigo que lhe foi genitor, que lhe foi pai, quando encarnado, está presentemente em arriscada missão, distante de nosso lar. Então, o pai dele, o espírito que foi pai dele aqui na Terra, que também está desencarnado, é um trabalhador espiritual, um trabalhador com muito trabalho, porque aqui, olha, ela fala, ó, está presentemente, naquele momento, está em arriscada missão. Não é qualquer espírito que vai para arriscadas missões, né? Então, e é distante de nosso lar. E aí André pergunta, e vem visitar o doente? Quer dizer, dar um suporte, né? Porque eu fiquei imaginando aqui na hora, quando o André estava, né, doentinho lá, ainda internado, que ele falava, gente, mas cadê meu pai? Cadê minha mãe? Que ele ainda não tinha recebido a visita. Não vem me visitar, ninguém, cadê as pessoas da minha família que vieram antes de mim? Ninguém aparece. Então, assim, eu lembrei disso quando eu li. E vem visitar o doente? Aí ela conta, já veio 2 vezes. E experimentei grande comoção observando-lhe o sofrimento discreto. Por que sofrimento discreto, né? A gente acha que só ama quem alardeia os sentimentos. Quem fala gritando, quem berra chorando, né? Não, é discreto, mas o sofrimento está ali. Por quê? Porque ninguém precisa ver você em sofrimento para saber que você está sofrendo. Ninguém. Ah, quem chora mais alto é que está sofrendo mais. Não, está desequilibrado. Precisa de ajuda. Está em desequilíbrio. Porque gritar não demonstra que está em maior sofrimento. Porque perdeu alguém que ama, né? Porque alguém que ama está em sofrimento. Não. Isso sendo feita de forma discreta, demonstra da mesma forma, gente. Não é o que a gente faz externo, é o que está interno. É o que está interno. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. E eu vou confessar para vocês que a hora que eu li isso aqui, eu chorei, porque eu acho que é muito difícil você não se emocionar com essa cena, né? Porque a gente consegue criar a cena. O genitor que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, né, que é o ministro do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana. Olha aqui como é que ela descreve o pai dele, esse trabalhador, né? É um espírito que demonstra que me pareceu, ela fala, que me pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com o nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demorava-se bastante. Então, a gente aqui está lembrando que esse filho foi socorrido a pedido desse pai. E esse pai tem muitos. Ele fez por merecer, né? Ele fez por merecer. Ele tem os bônus horas, ele fez por merecer poder pedir esse socorro para o filho dele, esse pai. E aí a gente vai lembrar lá capítulos anteriores, quando Dona Laura
está contando, né? O meu trabalho, o meu serviço não é transferido para ninguém, eu posso usá-lo em benefício das pessoas que eu amo, mas ele é meu, né? Então, e mesmo se ele estivesse reencarnado, ele ainda teria, ele ainda poderia usar esses bônus, essa condição que ele conquistou para pedir auxílio para o filho. Talvez não se lembraria dele acordado, mas em desdobramento, fora do corpo, possivelmente, né? E mesmo também, né, gente, que a gente precisa lembrar o seguinte: quando a gente ora por alguém que está sofrendo, quando a gente ora, quando a gente pede a intercessão de Jesus, dos bons espíritos diante daquela dor, daquele sofrimento, nós, conscientemente, nós não sabemos quem são essas pessoas pelas quais nós estamos pedindo. Eu posso pedir pelo Gilberto, eu posso pedir pela Conceição, que são pessoas que eu conheço, posso pedir por todos vocês, mas eu também peço por aquelas pessoas que eu não conheço. Diante desses pedidos, as minhas súplicas vão em direção a todos os que necessitam. E dentre todos que necessitam, gente, pode ter alguém que é muito caro ao meu coração. E eu não sei. Nesse momento eu não me lembro. Tá? Então, demoraram-se bastante comentando a situação a situação espiritual do recém-chegado dos círculos carnais. Mas, quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo, tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Gente, não tem como a gente não se emocionar lendo uma coisa dessa. Não tem como você não imaginar uma pessoa que você ama. Não tem como. E a gente precisa se lembrar que nós também somos amados por espíritos dessa envergadura. Nós somos amados. E para quem, porventura, né, ainda acredita que os espíritos superiores são insensíveis, que eles não choram, que eles não sentem pelas nossas aflições, aqui está uma prova, né? Aqui está uma prova. Então, não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desse dia em diante, melhorou bastante. Desde esse dia, ele melhorou bastante. A demência total reduziu-se. As crises que são agora cada vez mais espaçadas. Então, quando ela fala aqui de demência, a gente vai, né, recordando das pessoas que vão desenvolvendo essa condição física, né? Essa fragilidade do cérebro. E aí a gente vai vendo que as pessoas vão esquecendo, que elas vão esquecendo determinadas coisas, elas ficam repetitivas com outras coisas, com outras ideias, né? Então, quando ela cita esse quadro de demência, é para exemplificar para a gente mesmo que ela está falando de uma condição que não tinha até então o que fazer, né, para modificar isso. Mas esse gesto de amor, essa entrega desse pai, né, modificou esse padrão. Ô Sidney, eu posso terminar ou você quer que eu pare? Falta tão pouco, Renata. Acho que o pessoal também vai preferir. Tá joia. Mas, rapidinho, Tá bom. falta, né, Ô, 2 gente, parágrafos.
para eu ser rapidinho. Está falando com a pessoa errada, né? Vou tentar, tá? Obrigada. Então, a gente pode imaginar as energias que foram transmitidas, né, por esse espírito que tanto amava esse filho, né, que tanto ama, porque o amor não se perde porque a gente está aqui e vai para lá, ou está lá e vem para cá. O amor permanece. E só que naquele momento era um ser muito amado que estava em sofrimento muito grande. Então a gente consegue imaginar, né? Fluxo de energia, as coisas acontecendo, né? Sendo absorvidas por aquele corpo espiritual, conexões mentais sendo iluminadas, sendo revitalizadas, que a gente tem que pensar nisso, né? Esses neurônios espirituais sendo revitalizados, essas conexões sendo reacendidas com salubridade, é maravilha pura, né? Como tudo isso me comove, exclamei sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? O André está com uma dúvida, né? Se é uma criação mental, como assim? Aí ela vai explicar, né? A visão de Francisco, que é o título, a visão de Francisco, esclareceu a velhinha atenciosa, é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente, gente, exageradamente ao corpo. Não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto. E aí que, como eu disse a princípio, a gente está recebendo aqui um curso de como viver e como desencarnar. Por quê? Apegar-se demasiadamente ao corpo, não enxergar outra coisa, não viver senão dele, gente, dele, para o material, para o meu prazer, dele e para ele, trazendo para mim, para o meu corpo físico, para as minhas sensações materiais, tudo que é tátil e é delicioso ao meu paladar, aos meus sentidos, né? Votando-lhe verdadeiro culto. A gente não cultua determinadas coisas, a gente está em trabalho para aprender a deixar de fazer isso. Mas a gente cultua corpo, a gente cultua livros, a gente cultua casas, a gente cultua status. Ah, eu fiz uma postagem lá na rede social tal. Ninguém fez nenhum comentário, ninguém deixou. A gente cria ídolos de ouro o tempo inteiro, armadilhas para a gente não se percebe. A gente não se apercebe disso. A gente trabalha, a gente vive, a gente quer que as pessoas gostem da gente gratuitamente. Mas as pessoas têm o direito de não gostar, por melhor que você seja. E a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que ter isso em mente. Porque, como diz Emmanuel, a gente não pode desejar o que nem o próprio Cristo logrou. Porque nem Jesus foi amado, e olha que ele, se tem um ser que merecia, que merece, né, toda a nossa devoção, é o Cristo. Oi, Gilberto. Eu gostaria de aproveitar que agora já é o final. Você já terminou a leitura? Ainda não? Mas mesmo assim, eu vou fazer Falta um bem. trechinho pequeno ainda. Falta um trechinho. Olha só,
a gente, você que disse e eu vou usar o que você disse. Esse capítulo nos dá muitas lições e uma das lições é para a gente valorizar a possibilidade de ficar velho, do corpo definhar e você sentir suas energias exaurirem para você passar para o desencarne. E a outra coisa é que essa imagem mental que perseguia ele, muitas vezes a gente, depois que a gente aposenta, ou depois que a gente trabalhou muitos anos numa mesma atividade, e a gente muitas vezes fica sonhando tendo pesadelos reais de coisas que não aconteceram, mas como se fossem fatos que estivessem acontecendo, a gente levanta até suado pelas situações que a gente se coloca. Então, como é fácil a mente humana sofrer um assédio dela mesma por coisas vividas intensamente. Por isso, a importância. A gente pode gostar do corpo da gente para mantê-lo saudável, mas não ao ponto do exagero que nos leva ao sofrimento, conforme esse rapaz aí, o Francisco, está relacionado. Só esse comentário. Obrigado. Obrigada a você, Gil. É isso mesmo. Porque tudo que a gente realiza com equilíbrio, gente, é a palavra. Não tem como nos desorganizar, não está em equilíbrio. A gente tem que cuidar do corpo físico, é lógico que a gente tem que cuidar do corpo físico. Eu não falei lá atrás que a gente recebeu uma peça única, exclusiva, para a gente estar aqui encarnada. Então, é óbvio que a gente tem que ser agradecido e a gente tem que cuidar dessa ferramenta, porque é esse corpo que nos oportuniza estar aqui. Então, temos que cuidar? Temos. Temos que aprender? Temos. Temos que nos desenvolver as nossas potencialidades o máximo que a gente puder. A gente só não pode viver a nossa trajetória aqui apenas para esse fim, para esse fim. Aí vai dar ruim para a gente. Então, olha só, é, votando-lhe verdadeiro culto, e vindo o sopro renovador, porque o sopro renovador, quem que é? É a Dona Morte. A Dona Morte é o sopro renovador. Ah, eu tô quase terminando a minha casa, vai ser... Ela chegou, acabou a história. A sua casa, alguém vai terminar ela, ou não vai, mas acabou. É o sopro renovador, né? E vindo o sopro renovador, não abandonam, continuam dentro da mesma temática, da mesma ideia, da mesma postura. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade. E a gente já viu antes, estamos vendo agora, que quando a gente repele quaisquer ideia de espiritualidade, a gente está desenvolvendo um problema para a gente, porque o nosso retorno para a pátria espiritual vai ficar complicado, vai apresentar percalços para nós. A gente vai deixar de ser assistido? Não, mas a gente vai ter problema por conta disso, por conta da gente não se reconhecer como espírito e como espírito que somos, não termos feito nenhum movimento na direção dessa nossa condição espiritual, teremos problema. Teremos problema. Né? Porque se eu não saio de mim para fazer absolutamente nada, gente, a gente começa fazendo as coisas sem gostar, sem entender. As coisas vão tomando sentido muitas vezes e se corporificando e a gente tomando gosto é com o passar do tempo. Emmanuel fala, né? A, 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 a disciplina leva à espontaneidade. Então, a gente começa
nos obrigando a fazer determinadas coisas, e por fim nós estamos executando as coisas com o melhor de nós. Mas quando a gente não se identifica, quando a gente fala assim: "Só se vive uma vez e na próxima eu resolvo", vai dar problema, vai dar problema. Então olha só, surgem, no entanto, os vermes vorazes e o expulsam, que foi o que aconteceu com o menino, né. A essa altura, horrorizaz horre horrorizam horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. E aí, qual que é a atitude extremista? Eu saio do desapego, aliás, eu saio do apego, que era extremo, e vou para o nojo, para a repulsa, que foi o que aconteceu com Francisco. Ele vendo que aquela situação ele não poderia mudar, independente dos seus esforços e da sua vontade, ele começa a assistir o corpo se desfazendo e ele assume um nojo, uma repulsa por aquele corpo, que é absurdo e compreensível, compreensível. Mas ele não pensa outra coisa, ele estava numa monoideia, num pensamento X, e ele migra para o outro Y. Ele não contempla, ele parece aqueles bichinhos assim que usa viseira, que não tem visão do que está em torno. E a espiritualidade, os bons espíritos, eles estão nos ajudando para que nós desenvolvamos a nossa visão periférica, a visão do entorno. Fisicamente, gente, fisicamente, para quem tem ou já teve algum problema de vista, quando você fica com a visão tolhida por algum obstáculo que você não consegue usar, né, o 100% da sua visão, você você sente um baque muito grande, porque você não tem a visão do que está, né, no seu entorno. Então você imagina uma pessoa que só observa o que está no centro, e o que está no centro é só os seus interesses. Então, sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Então, Narcisa está explicando para ele, o homem que o perseguia, ele era ele próprio, as suas negações, né? Ele começa a negar, a negar, a negar, e ele só se depara com o quê? Com o retorno do que é ele mesmo. Notando-me a comoção, Narcisa acrescenta: graças ao Pai, vem aproveitando bastante nesses últimos anos. Isso aqui eu achei muito bonito, né? Esses últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria dos nossos irmãos na carne. Por isso, isso, porém, me deve, isso, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. Então, aqui tem uma condição, ó, tem uma situação. Semana passada foi estudado o capítulo 28, onde a Narcisa, ela fala que ela buscou a ministra veneranda, né? Vocês fizeram esse estudo. Ela buscou a ministra veneranda, desejando, é, 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 desejando auxílio, desejando trabalho e tal. E aí, ela, minto, né? Ela, ela rogou a possibilidade necessária aos seus fins. Quer dizer, ela tinha interesses, que era ajudar as pessoas, né, a fins do seu coração e tal. E a ministra exigiu dela 10 anos consecutivos de trabalho aqui, né, onde ela está, nas câmaras retificadoras, para que ela pudesse corrigir certos desequilíbrios do sentimento. E ela ainda diz mais: ganhei muito,
Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Então, quando ela fala aqui, ó, graças ao Pai, venho aproveitando bastante nestes últimos anos de serviço, porque ela está sendo preparada emocionalmente, psicologicamente, ela não tinha equilíbrio. Gente, como é que uma pessoa que não tem equilíbrio, ela pode socorrer espíritos dessa envergadura de sofrimento? Então, quando a ministra veneranda fala para ela, não, seu estágio tem que ser longo. Você não pode acolher espíritos em sofrimento, em devaneios de dor, se você não estiver preparada para isso. E ela está sendo preparada para isso através do trabalho que ela abraçou, que a princípio ela não queria, que ela achou um exagero. Mas aí ela viu a necessidade, e é assim que é. Como é profundo o sono espiritual da maioria dos nossos irmãos na carne. Isso, porém, deve nos preocupar, mas não deve nos ferir. Criaturas em sono espiritual, gente, ferem, machucam, expoliam, não ligam, abandonam, não faz diferença. Mas isso faz parte do processo de cada indivíduo e que a gente precisa entender. Se a gente não faz parte desse contingente, nessa proporção nós já fizemos. Então cabe a gente observar com mais detença a postura das pessoas e respeitar. Porque se a gente não é igual, até ontem a gente já foi, né? Até a página 1 era tudo igual, né? Então, ela continua, ó. A crisálida, e aí ela começa, né? É como se ela estivesse começando a declamar um poema, né? Ela dá 2 exemplos muito bonitos, e ela é como se fosse um poema, que ela diz assim: a crisálida cola-se a matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível e, no entanto, o carvalho será um gigante. Você já viu a sementinha de um carvalho, gente? Você já viu o tamanho que fica um carvalho, gente? É isso que ela está falando. A flor morta volve à terra, mas o seu perfume vive no céu. Quer dizer, ela esparge, né? Ela esparge. Depois de colhida, depois de alguns dias, volve ao chão. Mas o que ela produziu esparge é de conhecimento. Não tem como você passar perto de uma planta, uma flor que é perfumosa, e quando você passar por aquela planta, mesmo que ela não esteja em flor, você não saber que dali sai um perfume que é único dela. É isso que ela está dizendo. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. Tudo que parece que está mortinho, paradinho, inerte no sentido de nada faz, nada acontece, é um embrião de vida. No momento certo, eclode. No momento certo, aparece, né? Por isso que ela fala, não devemos nos preocupar, né? Pode até nos preocupar, né? Mas não deve nos ferir, porque tudo tem o seu tempo. Em se tratando da natureza, né? Tudo tem o seu tempo, e Emmanuel fala do espírito de sequência da natureza. E nós fazemos parte do espírito de sequência da natureza. Então, por isso que hoje a gente está aprendendo coisas que daqui a um tempo, e eu peço a Deus que não demande muito, muito tempo, a gente esteja melhor. Mas hoje
Hoje nós já estamos em condições muito mais felizes do que ontem, do que ontem. Nós temos um passado que nos oferece memórias de dores angustiantes. Se não é a gente sofrendo, é a gente causando. Mas hoje a nossa proposta, o que a gente busca, pode ser que a gente não consiga o tempo inteiro oferecer o melhor de nós, mas já existe uma parte muito grande de dedicação voltada para que isso aconteça mais vezes, repetidamente, né? É assim, esse é o espírito de sequência da natureza. Então, meus amigos, foi isso. Muito obrigada, tá? Desculpa aí o exceder do tempo. Obrigada. Faz oração final, Renatinho. Por favor. Então, eu agradeço a Jesus, agradeço a espiritualidade amiga que nos envolve, que nos fortalece, que continue nos mantendo unidos nesse propósito de estudar, de conhecer mais profundamente esse livro e conhecermos-nos mais profundamente para que a gente possa fazer, Senhor, as mudanças necessárias, porque quando chegar o nosso momento de voltar para a pátria espiritual, e esse momento chegará, que a gente possa apresentar a melhor colheita possível dentro dos nossos entendimentos e do nosso desejo sincero de produzir. Que assim seja, muito obrigada.